Terceiro vídeo sobre o assunto que nós já abordamos, que é aprender um idioma é aprender a construir. Este terceiro vídeo, nós iremos abordar as ideias de Ferdinand Saussure. Na verdade, este vídeo deveria ser o primeiro, mas como ele é um pouco mais técnico, resolvemos fazer ou colocar como terceiro vídeo. Esse vídeo, ele busca dar um pouco mais de embasamento sobre esta ideia de que aprender um idioma é aprender a construir. Vamos ver as ideias de maneira bem resumida, as ideias de Ferdinand Saussure, o pai da linguística. Para Ferdinand Saussure, a palavra, ela carrega uma dicotomia, mas vamos fazer uma metáfora. A palavra, na verdade, é uma moeda de duas faces. As duas faces da moeda palavra. Quais são as duas faces da moeda palavra? Ou seja, das palavras em si. Toda palavra carrega um significante e um significado. Significante e significado. Mas o que seria este significante? O significante, dá uma olhadinha aqui, ele pode ser considerado a frequência sonora dessa palavra, ok? O significante é a frequência sonora dessa palavra ou então o signo escrito. Por exemplo, quando eu digo ou escrevo casa, tudo bem? Casa tem uma frequência sonora. Além disso, ele tem signos escritos, tá vendo? Ó, casa, que formam a palavra casa. É isso que Ferdinand Saussure considerou, chamou de significante. O que seria o significado? O significado, na verdade, é a interpretação mental que o ouvinte, ou até mesmo o interlocutor, aquele que fala, faz da palavra casa. Então, quando eu digo para você casa, você faz uma interpretação mental. Quando eu digo para você elefante, né, não tem aquela brincadeira, não pense num elefante branco. Então, esta interpretação mental, essa interpretação psíquica é o que Ferdinand Saussure chamou de significado. Casa, elefante, madeira, praça, prédio e computador. Percebeu? Todas essas palavras que eu acabei de dizer, ela tem um significante, uma frequência sonora, né? E também um signo escrito, e além disso, um significado, que é a interpretação mental ou psíquica. O mais importante é agora. É necessário memória para conectar o significante ao significado. A memória conecta ambos. Quando eu digo para você em português casa, você obviamente não pode pensar em um gambá, mesmo que um gambá esteja na sua casa. Quando eu digo para você a palavra gambá, você não vai pensar em um satélite, mesmo que exista um gambá sobre um satélite. Você acabou de avistar. Ou seja, existe um pacto entre aquele que fala, aquele que ouve, ou aquele que escreve e aquele que lê. Um pacto memorial. É a memória que consegue conectar o significante ao significado. Então, podemos concluir a importância da memória que conecta esses dois. É por isso, agora vamos conectar a nossa ideia de que aprender um idioma é aprender a construir. É por isso que nós podemos identificar pelo menos 3 tipos, ou os 3 mais importantes tipos de memória para utilizar um idioma ou para construir um idioma. Tudo bem? Vamos lá. Quais são esses 3 tipos de memória? Memória de pronúncia. Memória de pronúncia. Cada palavra que eu estou pronunciando agora é necessário ter uma memória. Por exemplo, importantes. Ok?
Você percebe que eu memorizei. Desde criança, quando nós começamos a aprender o português, nós aprendemos a memorizar estas frequências sonoras. É isto que é importante. Tipos, memória, percebeu? Ou seja, eu memorizei cada pronúncia dessas palavras. Agora vem a memória de significado. Memória de significado, como você já viu, é a interpretação mental. Quando eu digo para você, o cavalo na ponte. Ou seja, você na verdade consegue interpretar mentalmente o significado do que eu disse. Tudo bem? Mas também existe a memória de construção. A memória de construção, ela permeia até mesmo a palavra. Eu não posso, por exemplo, vamos pegar essa frase, o carro vai para outra rua, né? Vamos ver a memória de construção, ó. O carro vai para outra rua. Você percebeu que existe, na verdade, uma construção aqui, ó, onde cada palavra tem seu lugar correto? Eu não posso dizer, por exemplo, rua outro vai para carro o. De novo, rua outro vai para carro o. Se eu disser isto para você, não vai fazer sentido. Então, existe um pacto também na construção. Na construção de uma sentença, de uma frase, é necessário esse pacto também. E digo mais, eu não sei se você percebeu, existe um pacto até na formação da palavra. Carro. Eu não posso, arbitrariamente, começar a dizer que carro não é mais assim que se escreve. Carro se escreve assim. Tudo bem? Não vai fazer sentido. Então, existe também um pacto na memória de construção da própria palavra. Então, podemos concluir que existem esses 3 tipos de memória. Memória de pronúncia, memória de significado e memória de construção. E isso acontece de maneira passiva e também ativa. Maneira passiva e também ativa. Passiva como? A audição. Quando eu escuto alguém falando, né, alguém está construindo. E isso também, essa construção acontece em mim. De maneira ativa, quando eu estou oralizando. E, obviamente, quando eu escrevo, eu também estou construindo de maneira ativa a escrita. E quando alguém lê, essa pessoa está construindo de maneira passiva. O mais importante aqui é você perceber que as ideias de Ferdinand Saussure se conectam com as ideias de aprender um idioma é aprender a construir. Usar um idioma é construir estruturas na mente do ouvinte ou leitor. Palavras são tijolos que devem se submeter à engenharia ou arquitetura gramatical do idioma usado. Para que tal construção se realize, é necessário ter os seguintes materiais. Agora vamos falar um pouco dos materiais. Cimento, que é a memória de pronúncia ou ortografia, que nós acabamos de abordar. Revestimento, que é a memória de significado. E o alicerce, que é a memória de construção. Aprender um idioma é aprender a construir. É por isso que você precisa fazer com que o seu arquiteto linguístico, que já constrói em português, que este mesmo arquiteto linguístico, ele comece a aprender a construir no idioma que você está aprendendo. No nosso caso, inglês. Para isso, é que nosso material é necessário, deve ser utilizado. Você não vai conseguir fazer isso simplesmente porque um professor deseja que você faça isso. Na verdade, é você que deve, de maneira exercitante, forçando o seu arquiteto linguístico para que ele mesmo aprenda a arquitetar neste idioma que você está aprendendo. Bem, espero ter
tirado todas as dúvidas possíveis, né? E agradeço mais uma vez. Obrigado, até a próxima.